Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nesse período de quaresma, um período em que o Senhor nos chama a ter uma intimidade maior com Ele, em que a igreja, junto com o seu Senhor, imitando o seu Senhor, vai para o deserto lutar com Satanás. E por ocasião da quaresma, eu gostaria de fazer uma pregação chamada Vida Espiritual Profunda, para que nós possamos imitar a nosso Senhor e crescer na nossa vida de amor a Deus. Eu não iniciarei com a Sagrada Escritura, então pode sentar-se. Gostaria de cumprimentar também os irmãos que estão nos assistindo pela internet e pedir mais uma vez, por gentileza, que você seja generoso. Compartilhe o link desta pregação e convide outras pessoas para participarem, para serem edificadas pela palavra do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a nossa maior tarefa nesta terra é crescer no amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E não se crê no amor a Deus sem a nossa vida de oração. Por isso que a palavra do Senhor tem diversos capítulos e versículos da Bíblia que nos ensinam a insistência na oração. O livro do Eclesiástico, no capítulo 18 e no versículo 22, vai dizer: nada te impeças de orar sempre. Está dizendo, nada te impeças, que nada nos impeças de orar. O Evangelho de São Lucas, no capítulo 18 e no versículo 1, Jesus também diz, é uma parábola, Jesus propôs uma parábola mostrando a necessidade de orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, vai nos dizer: orai sem cessar. Ou seja, a Sagrada Escritura, ela nos leva para um caminho que o desejo de Deus para o homem é que o homem pense continuamente no Senhor e que o seu coração exploda de amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus a nosso respeito. Agora, veja bem, Santo Tomás de Aquino, grande santo da igreja, ele disse que a função do sábio é ordenar as coisas. E como nós haveremos de crescer na nossa vida espiritual? Tem um caminho. E este caminho, ele foi traçado por nosso Senhor e pelos santos da igreja, e o que eu reproduzirei aqui para vocês não é algo que foi criado dentro do meu coração como uma inspiração diretamente vindo de Deus para mim. Foi com as minhas leituras espirituais e buscando aqueles que mais conheceram o coração de Deus, deixando escrito para nós ensinamentos salutares de como viver esta vida espiritual. E penso eu que a quaresma é um tempo propício para que nós possamos navegar por essas águas profundas. Amém? Meu irmão e minha irmã, rezar. O que é oração? Santo Tomás de Aquino vai dizer: a oração é a elevação da mente a Deus. E como haveremos de começar a rezar? Primeira coisa, nós precisamos ter fé. A fé é uma virtude teologal, as 3 virtudes teologais: fé, esperança, caridade. O que é uma virtude teologal? É algo que só Deus pode nos dar. Não é eu que decido um dia e digo assim, eu vou ter fé. Não. A fé é uma virtude teologal, algo que só Deus pode nos dar e algo gratuito do seu coração. E para que o Senhor nos dá esta fé? Para amarmos. Amá-los profundamente através desse caminho de vida espiritual. E qual que é a primeira coisa que, estudando a vida dos santos da igreja, eu percebi que eles tiveram muito cuidado em observar isso para poder encontrar o Senhor? É a prática do silêncio interior. E olhando a sociedade em que nós vivemos hoje, haveremos de olhar que é muito difícil permanecer nesse estado interior que o Senhor tanto necessita, porque Deus não fala num coração agitado. Jesus Cristo mesmo disse para Santa Faustina: eu não consigo comunicar-me com uma alma tagarela. Santa Teresinha já chegava a dizer: o silêncio é uma oração. E o Padre Pio falava com clareza: o santo silêncio nos permite ouvir com mais facilidade a voz do Senhor. Isto é uma verdade, irmão, porque o mais importante em que nós temos na nossa prática espiritual não são as palavras que nós dirigimos a Deus,
Porque Ele já sabe tudo o que nós iremos falar para Ele, porque Ele sonda os nossos corações. A sua onisciência pega lá do fundo o que nós iremos nos comunicar com o Senhor. Mas o mais importante é aquilo que Deus vai falar para nós. E não se consegue ter vida espiritual sem silêncio. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor no livro do profeta Oséias, no capítulo 2 e no versículo 16. Olha como a Sagrada Escritura nos leva para isso. Por isso a atrairei, a conduzirei ao deserto e lhe falarei ao coração. O deserto no mundo bíblico é o lugar do silêncio, aonde Deus vai e fala no nosso coração. Veja bem como que é a sua vida cotidiana. Você levanta cedo, se é que faz isso, eu não sei como que é a sua vida diária, e provavelmente você vai fazer os seus afazeres, trabalho, os cuidados da casa. Se bem que a nossa primeira tarefa de manhã deveria ser dirigir o nosso pensamento ao nosso Senhor e reservar-lhe um tempo para oração, para a meditação da palavra. Eu não sei se todos o conseguem fazer. Aí depois dos nossos afazeres, trabalho, alguns que são mais jovens têm a faculdade, o cumprimento dos deveres do Estado, os afazeres da vida diária. E diariamente nós estamos fazendo o quê? Nos comunicando, nós estamos falando com pessoas, nós estamos conectados na internet, nós estamos ouvindo algum louvor, alguma música, nós estamos assistindo algum programa televisivo. Eu, assim, sou bem sincero, desde quando eu era da pá virada, eu não gostava de assistir televisão e até hoje também não gosto, mas a todos os momentos nós estamos cercados de comunicação. Esse mundo é um mundo extremamente falante e cada vez o está sendo mais. E isto prejudica demais a nossa vida de oração, porque não dá para subir a um grande grau espiritual uma pessoa que fala somente com os homens, mas não consegue fazer um silêncio para entreter-se com Deus. Eu percebi muito isso logo no meu início de caminhada. Uma vez eu convidei um amigo meu para nós irmos no monte e ficarmos uma semana em oração. E o que nós fizemos? Nós levamos 6 galões de água e fomos para o meio do monte. Dormimos na primeira noite e no dia seguinte eu ainda tinha uma espiritualidade mais barulhenta, gostava de gritar mais, de rezar com mais louvor. Hoje em dia eu vou por uma outra via muito mais silenciosa para rezar como Santo Tomás de Aquino, dirigindo o pensamento a Deus. E ali naquele momento eu junto com ele no meio do mato comecei a fazer clamor, gritar, e eu percebi que eu não aguentei passar de 5 minutos de oração. Um silêncio tal me tomou e eu comecei a olhar para dentro de mim, e ali eu comecei a participar de um momento com Deus tão tremendo no meio daquele mato sozinho, e sem eu ter uma primeira experiência de ensino de algum escrito de algum santo ou de um mestre de vida espiritual. O Senhor começou a mostrar para mim a necessidade que eu tenho do santo silêncio para encontrá-lo. Depois de um tempo caminhando com um desejo profundo de amar a Deus, com todas as minhas fraquezas, mas querendo o Cristo, eu encontrei o Padre Mateus Maria, que é monge, e graças a Deus ele começou a ser meu diretor espiritual. Já é 7 anos, e a primeira coisa que ele me pediu para fazer a minha direção espiritual foi entrar dentro do mosteiro e fazer um retiro de silêncio, que desde quando eu faço direção com ele, eu tenho feito isso todos os anos. Meu irmão e minha irmã, que experiência maravilhosa você entrar dentro de um mosteiro, acordar 5 horas da manhã ou antes, ir para a capela, adorar nosso Senhor. Depois aqueles monges vão fazendo as orações, você não pode se comunicar com ninguém, e o dia inteiro você trabalha, fica diante do Santíssimo, faz a liturgia das horas, se expõe diante da palavra do Senhor, e a única pessoa que você pode se comunicar nesse retiro é com o seu diretor espiritual. Você não pode mais dirigir palavra a ninguém. Os monges do mosteiro, eles passam ao seu lado, eles abaixam a cabeça para não tentar você a conversar, porque sabe que principiante gosta de falar bastante. E ali, naquele local, eu entendi a importância que nós temos de viver isso na nossa vida para encontrar com Deus. Porque a partir do momento que eu comecei a trilhar aquele caminho, gente do céu,
Que experiência sublime, que as vozes cessam, a curiosidade cessa, os pecados da língua que nós tantos infelizmente fazemos diariamente, eles começam a cessar, e nesse silêncio você olha para Deus, Ele olha para dentro de você, e o espelho entra dentro da sua alma, e acontece algo que os santos sempre falaram sobre isso, no livro Diálogo de Santa Catarina de Sena. É a primeira coisa que Deus Pai fala para ela, que para o homem conhecer a Ele, é necessário um conhecimento próprio, tanto que Santa Catarina de Sena usava a cela do autoconhecimento, e quando nós começamos a olhar para dentro do nosso coração, as surpresas começam a aparecer. Pascal já dizia: o conhecimento de mim mesmo mete-me medo. Eu vou me encontrar com as minhas feridas, com as minhas experiências negativas da minha vida, com as minhas frustrações, com as minhas dores, com as minhas machucaduras. E aí foi onde o Senhor começou a me curar novamente do abuso sexual que eu sofri na minha infância. E claro, eu já tinha participado de vários retiros e chorado com toda aquela dor de experiência da separação dos meus pais, das inseguranças que eu sentia na minha infância, mas tudo vem à tona, e você não tem como fugir para nenhum outro lugar. Por isso eu já conheci pessoas queridas ao meu coração que diz: eu não tenho coragem de fazer um retiro desse, porque eu acho que eu vou espanar, eu acho que eu vou à loucura. Eu até entendi, e eu procurei não julgar, porque eu não sei o que está dentro do coração da pessoa, porque de fato, gente, a gente começa a conhecer profundamente as nossas dores, o resultado de tantas experiências que nós temos na nossa vida cotidiana, como o nosso comportamento, as nossas fragilidades, os defeitos de caráter que possuímos, os pecados que cometemos, e o mais duro, a capacidade de fazer o mal que nós possuímos. Isso é terrível. Mas por um lado, quando essa experiência vem a experiência de Deus, porque nós entendemos aquilo que o apóstolo Paulo dizia em 1 Timóteo 1,15: eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé, Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o primeiro. E por falar em Paulo apóstolo, você lembra a primeira coisa que aconteceu depois que ele caiu do cavalo na estrada de Damasco? Ele foi para um lugar e ali ficou encerrado 3 dias, sem ver, sem comer, sem beber e sem poder comunicar. Por que o Senhor permitiu que a vista do apóstolo ficasse ofuscada? Porque Deus não queria que ele olhasse simplesmente o mundo exterior. O Senhor queria ter uma experiência a partir de dentro dele, para se revelar mais ainda. E aí, eu lembro-me que nesse retiro, eu olhava para dentro de mim, mas era tanta dor, que chega a ter momentos que agonia. Principalmente quando nós temos experiências de machucaduras terríveis em nossa vida. Aquilo começa a mexer. Só que o bonito, que o silêncio de Deus não é que nem o silêncio em outras religiões, como no budismo, que eu fico em silêncio só para me conhecer. Não. Ou em outras religiões orientais, para me conhecer. Não, eu me conheço para poder conhecer a Deus. Aí o Senhor vem e se revela com a sua grande misericórdia, com o seu grande amor e com o seu plano de salvação para cada um de nós. Olha quem você é. Você é um ser humano ferido, com experiências traumáticas, com dores na sua vida, com capacidade de fazer o mal, com pecados que clamam aos céus, com as suas fragilidades, mas eu te amo, eu te quero, eu me revelo a ti, a minha misericórdia está sobre a tua vida, o meu poder, a minha graça, eu te elegi para participar deste momento do silêncio interno que permite eu me revelar profundamente a você, para que você venha conhecer o meu amor. Neste momento Jesus diz: cessa as coisas exteriores, não perde tempo com aquilo que é supérfluo. Já São Bernardo de Claraval dizia: todo o tempo em que não empenhamos para a glória de Deus é em vão. Gente, quanto tempo nós perdemos com as coisas passageiras e poderíamos desfrutar de uma experiência com Deus magnânima. As novelas, por exemplo, jamais uma pessoa que assiste novela consegue rezar. Quem fica muito na internet, porque isso daí vai aguçando a curiosidade. Quando nós entramos na internet, a gente quer ver um assunto, quer ver outro. Olha que coisa terrível. Por exemplo, essa época do Papa, quanta gente não me ligou? O anticristo está vindo e o Vaticano está tomado pela maçonaria. As pessoas se preocupam com o externo. O demônio tem o dom de fazer isso. Ele consegue levar a atenção das pessoas para fora.
para o mundo exterior. Satanás não quer que ninguém se conheça a si mesmo. Ele não quer que ninguém faça uma experiência de oração concreta, para que Deus não se revele à pessoa e ela se apaixona por Cristo. Então o mundo exterior é uma tentação terrível. É o vício da internet, é as conversas supérfluas, é a preguiça. E eu acabo não pegando um livro espiritual. Isso hoje não é ensinado mais dentro da igreja. Parece que o silêncio já não tem mais aquela sublimidade que teve nos tempos antigos. E eu agradeço por uma coisa, meus irmãos: essa graça de morar sozinho é algo muito da parte da misericórdia do coração de Deus. Porque o meu diretor espiritual falou: lá vai ser o seu mini mosteiro. E o silêncio nos toca. E o que acontece? Só no silêncio e na solidão a alma progride na união com Deus. Escuta isso, que isso é sério. Só no silêncio e na solidão a alma progride na união com Deus, vai dizer um grande escritor espiritual, Luiz Colan. E quando eu fui pregar meu retiro de carnaval, o Paulo e a Rosana vocês contaram para o povo que a gente viajou junto, fomos para alguns lugares. Aquela miserável, daquela infeliz, daquela GPS fez a gente gastar 300 quilômetros a mais. A gente foi para Várzea Paulista. Depois de Várzea Paulista fomos para Franca. E depois fomos para Minas Gerais. E quando nós estávamos em Várzea Paulista, o padre fez uma homilia que ele disse que uma mulher disse a ele, né? O padre foi visitar essa mulher, ela morava sozinha, e falou assim: padre, eu quase me matei, porque esse silêncio é insuportável. Eu quase me joguei do meu apartamento porque eu não aguento esta dor que me lateja dessa solidão. Eu escutei aquilo e eu entendi a vida da mulher. Eu procurei ter misericórdia daquela alma, rezei por ela, os momentos difíceis que ela pode estar passando, a dor, o abandono, não sei o que ela viveu. Mas naquele momento eu falei: Senhor, para alguns a solidão gera um desejo de morte. Mas quantas vezes para mim gerou um desejo de vida profundo? Porque ali eu cessei a conversa com os homens. Ali eu cesso atender telefone, eu cesso mexer com a internet, eu cesso receber visitas. E naquele silêncio o Senhor me arrasta para dentro do coração dele. E ali já não há um desejo de morte. Ali há um desejo de beber da misericórdia do Senhor e do Senhor fazer a obra da sua misericórdia, que é a reconstrução do meu interior, para que eu possa melhor amá-lo e servi-lo. E isso só dá através da vida de oração. Nada se consegue sem isso. E quantas pessoas não têm um bom diretor espiritual, não conhecem esse caminho, e quando vão orar, a sua oração é um desvaneio, são palavras lançadas. E isso nós precisamos entender, porque quando nós oramos, nós temos que olhar para dentro do nosso coração e perguntar-nos: eu estou progredindo espiritualmente? Eu estou conseguindo mudar algumas coisas? O meu caráter, o meu temperamento, o meu defeito predominante, eu estou conseguindo mudar? E isso se dá através da vida interior, da solidão, dessa busca do silêncio. Mas acontece uma coisa, meus irmãos: Santa Catarina de Sena dizia que o apego faz sofrer. E nós somos demasiadamente apegados às criaturas. Eu estou percebendo isso também, porque esse silêncio, essa solidão que o Senhor tem me levado, por um outro lado tem sido maravilhoso. Mas tem dias que eu começo a ficar sozinho e eu suspiro para que alguém me ligue. Eu fico vendo no celular se alguém não vai me mandar uma mensagem. Eu abro o Facebook para ver se não tem alguém querendo conversar comigo, porque onde eu moro, as pessoas meio que têm uma ideia assim de mim: nossa, o Anderson é um pregador nacional, viaja fora, deve pessoas ir visitá-lo, os vizinhos devem ficar pedindo conselhos. Não, nada disso existe. Nas paróquias onde eu vou, as pessoas nem sabem quem eu sou. Eu sou uma pessoa que vive um anonimato de fato onde moro. E às vezes acaba dando isso. E eu comecei a perceber quanto buraco dentro do meu coração, quanto apego, o desejo de estar perto de alguém. Tudo bem, eu no momento acho que eu tenho vocação para casar, eu não tenho desejo de vida celibatária, de ser um homem consagrado, de viver somente para Deus. Mas eu tenho vivido, neste tempo meu de silêncio e de solidão, uma metamorfose tão grande interior, de também perceber que nós somos muitos apegados. E sabe que Santa Catarina de Sena? O apego faz sofrer, dizia ela. Deus dizia a ela: o apego faz sofrer, porque nós começamos a colocar as nossas esperanças nos homens,
Passamos por um momento de solidão e vem uma dor terrível, e quando chega alguém, aquela pessoa nos traz a felicidade. Para Nossa Senhora não era assim. Lucas 1,46: minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Jesus precisa ser a nossa alegria, Ele precisa nos preencher. Até para vocês, gente, que são casados. Um dia o padre Paulo Ricardo, gente, disse uma coisa assim numa pregação que eu fiquei quebrando a cabeça para entender aquilo, sabe? Mas como ele é um homem experimentado, de maturidade, eu sei que ele não quis falar besteira. Ele disse uma coisa que eu falei: meu Deus do céu, como é sério essas coisas. Um homem e uma mulher que se casam, eles se casam para um ajudar o outro a viver a sua própria solidão. Aí o Paulo faz um sinal assim com a cabeça, e eu consigo ver por esse sinal corporal dele que ele tem uma experiência de vida sacramental, e esse sinal de positivo que ele fez. É isso mesmo que você está dizendo. A gente casa para ajudar um ou outro a viver a solidão, porque nós não temos a capacidade de fazer ninguém feliz. É o Cristo que faz. E nós encontrando Ele nesse silêncio interior, aprendendo a passar pela solidão, e o Papa Bento XVI bem disse isso: o homem só atinge a maturidade quando ele tem a capacidade de enfrentar a sua própria solidão. Ou seja, gente, para crescer é necessário passar por esse caminho de vida espiritual. Agora, isso não é uma dificuldade muito grande? Claro que é, porque a nossa religião católica apostólica romana é uma religião de morte contínua. Ora, se não é, o apóstolo Paulo dizia em 2 Coríntios 5,14: o amor de Cristo nos constrange, visto que se um só morreu por todos, logo todos devem morrer. O apóstolo chegou à conclusão: gente, olha para a cruz, entendeu aquele aniquilamento? Foi por você. E se o amor se paga com amor, não só Cristo deve morrer na cruz, você deve morrer para ser enxertado na morte de Jesus Cristo e viver a vida divina. Ou seja, a nossa religião é uma religião de morte, e nós seremos sepultados no silêncio e na solidão com Deus. E eu penso, claro que o Senhor está falando com você. Não deixa a tentação te pegar e você pensar: isto é para alguns. Não, isto é para você que escuta nesta noite, aqueles que escutam pela internet. Eu estava lendo um livro de vida espiritual, mas tão lindo, A Nossa Transformação em Cristo, em que o autor dizia que o Senhor está suscitando nesses tempos da igreja pessoas para viverem profundamente essa espiritualidade. Porque veja bem, Chesterton dizia: os santos são caracterizados por se oporem aos erros do seu tempo. E se não se forma santo a não ser pelo silêncio, pela solidão e pela dor, obviamente que o Senhor está arrastando um povo para o deserto, como ele diz no livro do profeta Esés, para falarem ao coração e levar a uma espécie de crescimento da maturidade espiritual, porque não são muitos, são poucos. Você pode fazer parte desse pouco se corresponder para ser usado nesta época em que a igreja passa por transformações internas profundas, e que a necessidade de todos os tempos da igreja foi e sempre o será santos que aprendem a amar a Deus na sua vida solitária, mesmo no mundo barulhento. E isso é necessário para crescermos. E claro, gente, é um treinamento imenso. E uma coisa que eu fiquei assim perplexo quando eu lia foi o Diário de Santa Faustina, considerada a secretária da misericórdia. E um dia ela estava em oração e viu uma freira no inferno, e perguntou à freira: por que tu estás aí? E ela disse: eu fui condenada porque eu não observei a regra do silêncio. Eu falei: meu Deus do céu, o quê? Se perdeu porque foi uma tagarela, falou demais, muitas faltas pela imprudência no falar, e se perdeu. Como não é importante isso? E aí o bem-aventurado José Lamano vem e diz: a falta de silêncio dissipa o espírito, aparta da oração e arrebata o gosto pelas coisas celestes. Primeira coisa que a falta de silêncio faz: dissipa-nos, nós ficamos agitados, não conseguimos encontrar Deus. Arrebata o gosto das coisas celestes. Não, aparta da oração. Pessoa agitada vai se colocar em silêncio, a alma dela está assim, ó.
até ela entrar na presença de Deus é uma dificuldade muito grande. Então a falta de silêncio dissipa o espírito, aparta a oração e arrebata o gosto das coisas celestes. Se não orar, eu não tenho desejo de céu. As coisas celestes, elas vão perdendo o gosto para mim. Tanto que Santo Tomás de Aquino diz: quanto mais uma pessoa ama a Deus, mais ela se afasta da terra. E quanto mais ela ama a terra, mais ela se afasta de Deus. É uma radicalidade, ou sobe ou desce. E olha que chave impressionante que o Alamano nos dá. A falta de silêncio dissipa o espírito. Espírito dissipado aparta a adoração. Apartou da oração, arrebata o gosto das coisas celestes. Nós não conseguimos ter desejo do céu. Aí a gente olha para pessoas que rezam, que amam a Deus, a gente não consegue compreender. Por quê? Porque eles estão trilhando um caminho. Estão procurando isso. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer em Provérbios 28:5: os homens maus não compreendem os que é justo. Os que buscam o Senhor tudo entendem. E tem que buscar por esse caminho. E que luta, hein? Que luta! Aí a gente entra no quarto porque não está acostumado, vai fazer um pouco de silêncio para se colocar em oração. O que acontece? Dorme. Não é assim, minha gente? Claro. Santa Teresa d'Ávila diz que quando o demônio vê que uma alma começou a fazer progresso espiritual, ele convoca o inferno inteiro. Veja bem, a palavra é forte de Santa Teresa. O inferno inteiro para tirar esta alma do progresso. Porque para Satanás, quando um homem e uma mulher decide crescer nesse mistério da fé, vira uma bomba tão grande contra o inferno, que uma alma que reza, ela dissipa o inferno, ela estoura com Satanás. Por isso que São Bernardo dizia: são fortes as potências do inferno, entretanto a oração é mais forte que todos os demônios. Por isso que o demônio, nesses tempos nossos, jogou a gente numa loucura de barulho sem fim para nos tirarmos desta graça. A solidão, eu fui procurar no dicionário algo que chegasse mais perto, é o recolhimento. Então olha que coisa bonita aqui, que esse Luiz Colan também escreveu: a solidão acalma, ilumina, a mente já começa a ficar iluminada. Depois da mente iluminada vem o quê? Vem o conforto. Depois vem a purificação. As nossas faculdades espirituais têm como que um rejuvenescimento, tornam-se mais ativas e fecundas. A nossa parte espiritual, ela fica ativa e ela é fecunda. Isso daqui é bonito. Na ausência da criatura, a presença do Criador impõe-se quase que fisicamente. Solitários no alto dos montes ou na imensidão do oceano, sentimos-nos envolvidos, penetrados pela imensidade de Deus, pela sua majestade, pelo seu poder e acima de tudo pelo seu amor. Eu lembro que quando eu fiz esse retiro de silêncio, eu passava num quadro, assim, em frente a um quadro no mosteiro. Ai, gente, como seria bom, viu? Eu não sei se alguém aqui tem férias, se é autônomo, eu não sei como que é a sua vida, mas se alguém aqui pudesse ir fazer um retiro naquele santo mosteiro e se retirar por uma semana ou 8 dias, vocês iriam ver os benefícios que viriam na sua alma. Eu lembro que eu estava ali em Parelheiros. Depois eu passo para vocês tudo direitinho aqui. Aliás, seria bom se o Paulo já fizesse, a gente tinha combinado, né, Paulo, de você fazer primeiro uma caravana para levar o povo na missa de cura. Aí eu já falo com o Padre Mateus para vocês conhecerem o mosteiro e todo aquele local santo, para vocês verem como que é. Mas aí eu me lembro, gente, que quando eu estava lá, esse negócio que ele fala que o silêncio, o amor de Deus nos toca, porque, gente, eu gostava só de olhar em barulho. Eu achava que ser do fogo era fazer clamor, somente: Pai, manda teu fogo, teu poder, tua unção, e pulava e gritava: eu quero mergulhar no teu coração, ver os mistérios, entrar nas tuas chagas, aleluia, não, eu falei, mas eu não vou dar conta aqui dentro, não, sou. Quem conhece um pouco a minha natureza sabe que eu sou falante pra caramba. E o Senhor está me talhando nisso daí, que está sendo uma belezinha. E aí eu lembro que, estando lá sentado, eu passava e via uma imagem do Cristo mexendo com as criancinhas, assim, uma coisa muito bonita que tem lá no mosteiro. E aquilo
me envolvia por um amor tão grande. E eu falava, meu Deus do céu, mas eu só estou aqui diante de um quadro, de uma imagem, e o Senhor ia tocando, sabe? Vinde a mim os pequenininhos, a ternura de Jesus, a misericórdia de Jesus, o afeto, o amor dele, aquilo vai penetrando, e eu fui entendendo, nós sentimos mais o amor de Deus. E uma coisa interessantíssima, isto se confirma traduzido na realidade de fato. Olha aqui, ó. Sinto com alegria que a solidão se vai fazendo à minha volta. É o meu elemento. A minha vida não se faz nada sem a solidão. É este o meu grande axioma. O coração mesmo, quando não se dá, perde-se por derramar. Frequentemente na presença de estranhos, a gente fica todo distraído. É como uma flor que se põe fora da casa. Os homens fazem dentro de si e não fora. Quem dizia isso foi um grande padre espiritual chamado Lacordaire. Eu não sei se foi um Pitágoras, que foi um grande filósofo, mas eu não sei se foi Pitágoras ou um outro. Quem nos ensinou foi o professor de quinta, Paulo. Ele disse que para você entrar nessa escola de filosofia, a gente me perdoa, mas eu tenho quase 100% de certeza que foi o Pitágoras. Para entrar na escola de filosofia dele, as pessoas tinham que ficar 6 anos em silêncio. Teve um santo, acho que é Santo Agatão, ele ficou andando com pedra na boca durante 8 anos. Ele ficava com pedra dentro da boca para não falar. Para não cometer pecados pela língua e para não deixar que a distração do falar tomasse conta dele e atrapalhasse junto dele a vida interior profunda. Agora veja bem, olha como o demônio odeia uma alma assim. Nesse mesmo mosteiro tem um outro padre lá que é muito conhecedor das coisas espirituais, Padre Simeão. E eu estava conversando com o Padre Simeão, ele estava explicando sobre essa vida dos monges para mim. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa séria. Tinha um monge que ele tinha uma vida de oração e de silêncio tão regrada diante de Jesus, que ele ficava num silêncio tão absorto, e a oração dele transpassava tanto o coração do Cristo, que os demônios queriam tirá-lo de qualquer jeito. E já tinham tentado de todas as maneiras, com diversos tipos de tentação, mas não conseguia dobrar aquela alma de aço. Aí um demônio miserável do inferno falou, eu vou lá e conseguirei distraí-lo e tirar do seu silêncio e da sua oração. Olha como que Satanás é. Primeiro, aprenda uma coisa, diversas tentações foram contra ele. Ele bate de um lado, bate de outro, vai batendo e nunca vai parando de tentar. Conhece as nossas fraquezas, trabalha nas nossas debilidades e vai, principalmente nesse tempo de quaresma. Quem está apanhando muito aqui na quaresma, levanta a mão e diga, eu. Nossa senhora, hein? Todo mundo, hein? Tá difícil a quaresma, gente? Misericórdia, né? Meu Deus do céu, nossa, tá estrangulante. Misericórdia. Ô Pai, segura-nos. E aí, um demônio chegou lá, Paulo. Olha o que Satanás fez. Ele chegou diante do monge. Olha como que funciona quando uma pessoa não cede, as tentações vão aumentando, Rosana. Vão aumentando. A gente pensa que vai rezando demais. O padre Fortea disse que uma seta, ele é o que mais incomoda o demônio, o homem da penitência e tal. Ele fala que quando a pessoa começa a progredir nesse caminho, as tentações multiplicam-se por 100. Um exorcista falando isso. Você imagina, de 1 para 100. Aí o demônio chega do lado dele, transfigurado em Jesus. Gente, que coisa surpreendente. Ele se materializou na forma de Jesus, tomou o corpo de Jesus, como ele fez com Santa Gema Galgani. Aparecia crucificado para ela e pedia mais penitência para Santa Gema, para ela ficar flagelando o corpo e para perder a força na oração. Então, tentação terrível. Aí ele chegou diante do monge e diz assim, abra os olhos para adorar o seu Criador. Com o tamanho de Jesus, com a voz de Jesus, com o cheiro de tudo. O monge, mergulhado em Deus, sem olhar para o lado, só respondeu, não pretendo adorar o meu Senhor em vida. Ele ficou parado, silencioso, olhando para si e só deu aquela resposta, não pretendo ver o meu Senhor em vida. Aquele monge estava totalmente purificado, ele não tinha curiosidade mais.
Ele não tinha interesse mais pelas coisas eternas. Ele estava muito bem preparado espiritualmente. A escola do silêncio o levou numa maturidade tão bonita que ele não queria saber nem de ver Jesus em vida, porque ele tinha tanta ciência interna que ele iria contemplá-lo por toda a eternidade. E claro, ele identificou rapidamente a tentação de Satanás, que queria tirá-lo daquele mergulho e levá-lo à curiosidade, a querer ser sublime nas coisas espirituais, mas não conseguiu derrubar-se. E eu entendo o padre Lacordaire quando diz: os homens fazem dentro e não fora. E não fora. Parece-me que quando eu estava lá dentro, postando na internet que viria fazer a pregação, escutei alguma coisa que o Paulo disse sobre o exame de consciência, e que parece que mais uma vez foi tocado aqui no nosso grupo para falar da confissão. A gente mergulha mais dentro de si, tem coisa que a gente vai cavando um pouquinho mais, vai vendo e vai sendo matéria de confissão. Foi isso que você disse? Olha que coisa bonita. Mas o que o Senhor fez? Ele entrou dentro de si, o exame de consciência foi indo, mas não para que ele visse uma falta dele, para que o demônio chegasse e dissesse assim: você está condenado, os seus pecados o levarão para o inferno, você está perdido, game over na sua vida, te peguei. Você fala no grupo de oração, você é coordenador, mas você vai comigo ao inferno. Não, muito pelo contrário. O silêncio levou dentro de si para que, reconhecendo a culpa, o Senhor revelasse a misericórdia. E é como dizendo: olha, os homens que se calam e que olham para dentro de si conhecem as suas faltas e conhecem a mim, cuja misericórdia é grande e apaga todas elas. Olha que coisa bonita. Isso que é belo na vida espiritual. Olha para o irmão que está do lado e diga assim: agrega uma penitência na sua quaresma. Fala para ele. Luta pelo silêncio interior. Mulheres, homens, calma. Eu comecei pelas mulheres por questão de educação. Brelet vai dizer: não conhecemos Deus, não adoramos e não estamos em comunhão com Ele, senão no silêncio, pois Ele é adoração, oblação, imolação e comunhão. Que bonito. Lucas capítulo 2, versículo 19. Maria guardava e meditava a palavra no coração. Isso daí tem que pedir para Nossa Senhora esse dom, que generosamente ela vai querer nos dar. Segunda necessidade que nós temos para ter uma vida de oração profunda: a mortificação. Gente do céu, Santo Inácio de Loyola dizia: um homem mortificado, ele consegue entrar na presença de Deus em 5 minutos, ou menos até. Quando eu li aquilo, eu parei e eu falei: meu, você sabe quando você... Já aconteceu com você, não já? Você está lendo alguma coisa e que você para naquele determinado ponto e você entende aquilo. Aquilo entra dentro do seu coração com uma clareza. Você fala: putz, entendi, compreendi. O mundo corporativo, empresários, ou até na psicologia chama isso de insight, né? É uma ideia que você capta. É isso, Rodrigo? Um insight, algo que você capta. Gente, quando eu estava lendo esse livro, parece que eu captei esse negócio. Eu falei: nossa, nós precisamos mortificar. Aí aonde já veio para mim? Aonde é a minha dificuldade, a gula. Eu estou lutando que nem um leão para acabar com esse negócio na minha vida. Por quê? Eu tenho 30 anos. Desde a adolescência, sempre saindo, comendo. A minha educação era assim: todo final de semana comia churrascaria. Minha mãe não fazia comida em casa. Então o vício, quando nós adquirimos ele vira como que uma segunda natureza para nós. Uma coisa que nós estamos tão acostumados que para você talhar e tirando é uma luta tremenda. Por exemplo, ó, desde a minha adolescência, eu disse para vocês que eu nunca fui muito ávido de televisão. Eu não tenho nenhuma dificuldade com assistir televisão. Eu não tenho televisão na minha casa. Pode ser alguma das dificuldades de outras pessoas que estão aqui. Então quer dizer, para cada um na sua vida particular tem uma necessidade, a mortificação. Então nessa quaresma, assim, eu estou lutando e graças a Deus, a passos mais larguinhos do que em outras épocas, eu tenho conseguido
Porque o Evagrio Pontico, o monge, dizia que a oração do glutão, ela fica envolta em trevas. E a alma do moderado, ela ultrapassa as nuvens. Aí se nós escutarmos, num silêncio, a palestra do padre Paulo Ricardo sobre a gula, ele vai falar os filhos dela. Pô, ele fala que a dureza de coração vem da gula, a vaidade, a falta de caridade, porque nós queremos alimentar muito aquele prazer nosso. E semana passada, o Rodrigo estava presente, eu fiz uma pregação sobre São Francisco, você estava, né, Rodrigo? O homem, ele era tão santo. Gente, o que é aquilo? São Francisco de Assis é demais, eu vou trazer para vocês a pregação que eu fiz dele. O Senhor, quando se revelou a São Francisco, falou assim, ó: despreza tudo o que é considerado bom, porque o amargo vai se tornar doce e o doce vai se tornar amargo. Para que ele disse aquilo para Francisco? Para quê? O homem, ele colocava, gente, cinza na comida e misturava água na comida para perder o sabor da comida. Quando se tinha tentação, se jogava na neve, se jogou no espinho. Ele mortificou-se no olhar, no vestir, andava para baixo. Santo Agostinho, ele era tão mortificado, eu também fiz uma pregação muito bonita sobre ele lá no grupo São Paulo, em São Paulo, lá na Sé. Eu vou trazer para vocês também. Santo Agostinho, ele era tão mortificado, sabe do que ele gostava de fazer? Ele gostava de ficar olhando os cachorros correndo no jardim. E ele percebeu que quando ele começava, olha gente, o que é isso? A vida espiritual dos santos, de fato, ela chega dentro de nós e mexe conosco mesmo com a nossa pequenez. O Santo Agostinho era uma coisa normal, bonita, olha, o cachorro criado por Deus, natureza, ele gostava de ver os cachorros correndo no mato, brincando. Ele falou, nossa, isso daqui tira a minha mente da contemplação. Eu, por ficar olhando meia hora um cachorro correr, eu deixo de amar mais a Deus meia hora. Eu perco tempo. Ele falou, cortou. Lembra, Paulo, o dia que eu fui na sua casa com o Caio, que eu fiquei brincando no celular com ele sem parar? E aquele joguinho, eu e o Caio brincando bastante. Aí um dia, eu estava na casa de uma amiga minha, grande amiga, Liege. Inclusive a mulher que está me ajudando a escrever o livro. Aí eu estava jogando um joguinho, ela falou, Anderson, a gente não aprende lá na aula do professor que a gente tem que vigiar com a nossa mente para progredir no amor a Deus? Eu falei, não, mas hoje isso daqui é só para dar uma distraída. Ela falou, mas é justamente o que você não pode fazer, é ficar se distraindo com essas coisas. Se você quer crescer no amor a Deus, a sua mente não pode estar distraída. Jesus não diz vigiai e orai, ou ele fala fica distraído. Nossa gente, mas são coisas assim que nós vamos aprendendo. Naquele momento eu catei o aplicativo do meu, tirei todos os meus jogos e eu uso só para escutar louvor a Deus e palestras continuamente. Porque, gente, uma coisa que, assim, para mim que sou pregador, eu não sei na sua vida particular, mas o Senhor permite que nós que tenhamos cada fraqueza, é tanta miséria interior, é tanta debilidade, e que se nós não agarramos no coração de Jesus Cristo e não ficamos grudados com Ele, a nossa vida espiritual fica um perigo. Então essas mortificações são importantes. São Pedro, Julião e Marde, gente do céu, essas coisas o Senhor faz chegar na minha mão. Ele falou que jamais, não é possível, não tem como, não existe meio de uma alma que não mortifique e persevere até o fim. E nós não estamos na cultura do prazer terrivelmente. Chega para uma pessoa e fala que você está dormindo no chão na quaresma porque você quer fazer penitência e oferecer sacrifício pelas almas. São Francisco de Assis, ele disse que ele percebeu que quando ele estava dormindo no conforto, claro, gente, entenda bem, para a vida de casal há toda uma realidade diferente, vamos entender com muita maturidade. Mas São Francisco disse que ele percebeu que quando ele dormia muito nos colchões, com os travesseiros gostosos, a carne dele ficava mais susceptível para as tentações, o demônio conseguia pegá-lo mais rápido. E o que ele fez? Começou a dormir no chão, e o travesseiro dele era uma pedra ou um tronco, e também era assim a de Santo Antônio de Pádua. Agora, por exemplo, uma pessoa, se ela fala que ela está dormindo no chão para fazer um sacrifício físico na quaresma, vão olhar para você e vão falar que você é uma pessoa fanática, radical, que não precisa disso, vão usar aquela palavra da Bíblia, Deus não quer o sacrifício, Ele quer a misericórdia, vão te empanturrar e vão te encher a sua paciência para você não fazer isso. Agora fala que você está com um problema na coluna,
E que para você ter uma postura melhor do seu corpo, você precisa dormir em cima de uma tábua para ficar mais ereto. Não vão falar absolutamente nada. Aparece num local, numa festa, e você vai estar num jejum quaresmal sem comer carne. Putz, aí você vai dar um azar, porque no dia a tiazinha não quis fazer coxinha. Tem risoles de carne, bolinho de carne, carne louca, carne doida, tudo vai ter lá. Aí não vai ter nada que você não pode comer. Putz, aí você fica na água, mas por que você não está comendo? Aí você delicadamente, procurando guardar a vaidade, olha, acontece que eu estou num tempo de quaresma e eu fiz um sacrifício de não comer carne. Mas não é bem assim. É 2 dias que a igreja pede no ano, mas é muito. Hoje é um dia especial, mas é só agora. Você não vai ofender a Deus. Aí vão querer quebrar o seu propósito. Agora chega e diz que você não está comendo para perder uns quilinhos. Isso, vai ficar bonitona. Pra saia entrar, pra calça apertar. É assim que é o mundo. O mundo não suporta sacrifício, não suporta a mortificação. Aí Nossa Senhora aparece em Fátima, 1917. Muitas almas vão para o inferno porque não há quem reze e faça sacrifícios. Você percebe como o mundo anda de contramão? Amanhã, 19 horas, eu vou dar uma entrevista para o SBT Repórter para falar sobre a renúncia do Papa. Putz, cara, reza muito por mim, porque eu tenho vontade de catar aquele microfone do SBT, que eu sei que os caras, nós estamos com o Santo Padre, a igreja é indestrutível, pode vir o inferno, pode vir maçonaria, demônio da esquerda e do demônio da direita, porque Santo Agostinho dizia que o seu fundador não abala, o fundador da igreja é Jesus, não é Papa Bento, não é João Paulo II, não é Paulo II, é Jesus. Eu queria gritar assim, mas eu sei que os caras vão tirar. Mas tem que ser sinal de contradição. Eu quero dar um berro bem dado lá naquele negócio e representar a nossa fé, que nunca foi uma religião de massas. Você pode ver quando falam que o Brasil é o país mais católico. Imagina, de número, de IBGE de fato. Mas Jesus sempre falou, é o fermento na massa, é a pitadinha de sal, é o grão de mostarda. Então, por sermos esta minoria, que o Senhor nos convida a fazermos isso. E eu sei que dói. Eu sei que dói. E uma coisa interessante, quando eu estava, eu posso falar isso porque foi coisa de começo de fé. Quando eu estava no começo de fé meu, que eu passei por consolações espirituais tão grandes, gente. Sidoca, eu entrava na igreja às 7 da manhã e eu saía só às 5 da tarde. E claro, aquilo começou a dar uma ponta de vaidade em mim, porque eu já achava que eu era anjo. Mas não era, eu não entendia. Eu não tinha discernimento, eu mesmo. Eu não tinha quem me indicasse que aquele era um tempo de consolação que o Cristo estava me dando. Ele estava se revelando a mim, com toda a minha história de vida ferida. Eu estava experimentando o seu amor. E aí eu fui e comecei a ler livro de santo. Eu queria imitar eles em tudo. E eu detonava nas penitências. Aí eu fui ler um livro chamado Progresso Espiritual, do Padre Faber. Ele fala assim: a tua mortificação, ela está sendo verdadeiramente quando você sente ojeriza por ela. O que ele está querendo ensinar? Não é quando você sente prazer agradável. Porque tinha dia que eu fazia as minhas penitências que eu não doía muito. Aí agora eu resolvi fazer uma, que eu tenho horripilância. Cada dia de manhã, quando eu tenho que fazer essa bagaça, eu fico meia hora ali, ó, negociando para ver se eu faço ou não. Aí eu olho para mim e eu falo: você é um miserável, pobre, cego, nu, seu cachorro, seu traidor, seu falho, seu hipócrita. Eu olho no espelho, me xingo tanto, mas me xingo tanto, falo só nada. Deixa aí, que é os meus xingos, que é comigo mesmo. Mas por um outro lado, começa a dar uma felicidade. Por quê? Porque a mortificação, ela é de fato, é bom quando a natureza repugna ela, porque quando nós não sentimos prazer nenhum. Porque na sua vida espiritual, tem tempo que você está tão consolado, que você fica como que muito mais fortalecido para fazer determinadas coisas. Aí quando vem vendo isso, o que acontece? É a espiritualidade de Santo Inácio de Loyola, que ele chegava e falava assim, ó, a espiritualidade do agir contra. Ele falava: tudo que a sua natureza quer, você repugna, você dá o contrário, você faz o contrário, você nunca obedece à sua carne. Porque Romanos 8:8 diz: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. A carne no mundo bíblico é o quê? As nossas más inclinações. E o que os grandes autores espirituais querem mostrar com isso? Eles querem nos levar a uma experiência profunda de ter algo chamado domínio próprio.
para um dia você não ser escravo dos seus desejos, para você encontrar realmente a Deus. Porque São João da Cruz dizia, presta atenção nessa frase: renuncie aos seus desejos e encontrará o que o teu coração deseja. Agora, eu quero ser muito humilde para vocês. Eu não quero falar que eu sou mestre nisso. Por exemplo, eu vi uma palestra do Padre Paulo Ricardo, ele falava sobre a presunção, e a gente está lá na estrada e está 140 com o carro. Ele falava, gente, eu não estou pegando exemplo isolado, eu estou falando 140 porque fui eu que vim na missa 140 agora. E se o pneu estoura, e se o demônio me arma uma, eu morro na hora, a gente fica demais assim. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não estou dizendo que eu sou mestre nisso tudo, porque enquanto não sair de nós a vaidade, o Senhor sempre vai permitir as quedas, sempre, e por misericórdia. Estamos todos no mesmo barco caminhando, mas é uma verdade de fé que eu tenho lutado com todas as forças da minha alma para fazer. Eu tenho lutado, enfrentado um inferno dos mais tenebrosos, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós vemos que de fato estamos incomodando Satanás e os demônios do inferno, e que as coisas começam a vir para a nossa vida com uma força tremenda, aí nós devemos ter uma alegria interior. Por quê? Porque eu estou fazendo a vontade do Senhor. Se eu estou despertando a ira do inferno, significa que eu estou alegrando o coração de Jesus Cristo. E por mais que eu não consiga fazer de tudo da noite para o dia, e não vai conseguir fazer, não vai, não se surpreenda com as suas fraquezas. Se aceite como uma pessoa fraca, debilitada, como somos de fato. Mas o que nós nunca podemos deixar de fazer é lutar. Porque aquela palavra, eu não consigo, esse deveria ser riscada do nosso vocabulário. Porque Santa Teresinha dizia, Deus não coloca no nosso coração desejos que são irrealizáveis. E de fato, numa sociedade que abandonou essas verdades de fé, o Senhor tem isso para nós. Por quê? Porque através do domínio próprio, Ele nos quer dar guarda do nosso coração. Eu vou falar isso já, para nós entrarmos num caminho de santidade tão bonito, para aquilo que a gente já bateu tanto no grupo falando, herdar o céu que eles tantos querem nos dar. E é esse que é o caminho. Só que o bonito é que dentro do nosso coração não deve reinar o egoísmo de possuirmos a vida eterna eu. Uma multidão espera a minha manifestação da semelhança de Cristo para poder fazer o bem a outros que necessitam do meu sacrifício, da minha dor, do meu silêncio e do meu caminho de vida espiritual, para poderem receber a misericórdia através da minha vida. Isso é lindo demais. E não deve deixar-nos este pensamento de responsabilidade. E aí a mortificação, vigilância nos olhos. Quem vive nesse meio paganizado, materialista, e passeia os olhos por todos esses horrores, não pode deixar de perder a lembrança de Deus e a conduta da sua alma. Bom, eu disse esse final de semana, no encontro que eu preguei, no estado do Brasil, que, nossa, foi difícil, viu? Aí tinha um povo lá com uma oposição tão grande. Sabe quando tem aquele povo que leva você, que quer o evangelho, mas tem um outro povinho? E eu falei uma coisa lá que eu feri algumas pessoas. Eu falei que eu não adiciono no meu Facebook meninas de biquíni. Ah, calma aí, o Facebook não é meu? Alguém sabe o tamanho da minha fraqueza? Por exemplo, eu vou adicionar uma garota, todo mundo que me adiciona, eu entro na foto para ver se é cristão ou não. Aí imagina, eu vou, cato a menina com biquinão doidão lá, com o corpo tudo exposto. Para mim é igual uma lingerie, é um tapa-sexo, e eu vou me sentir extremamente excitado. Aí eu falei que não, reclamaram comigo, mas eu quero guardar meus olhos, eu sou fraco, ai. Eu sei onde meu calo aperta, eu sei onde é a minha dor, onde é que eu tenho que vigiar. Haverão de me respeitar, porque é uma rede social. Eu criei a minha conta, eu sou o dono da bagaça, eu faço o que eu quero com ela, uai. Todo mundo colocou hoje da morte do Chorão, do Charlie Brown Jr., saudades que eu não sei o que lá. Eu não coloquei nada, porque eu não vou sentir saudade. Porque eu aperto o meu baseado e está muito legal. Bom, eu não gosto, são coisas profanas, eu não acho que leva a Deus, eu não vou postar mesmo. Sou livre. Não achei que levou para Deus, era um mau exemplo, usava drogas, vida de prostituição, aí todo mundo fica canonizando. Eu não vou fazer isso, é meu, eu faço o que eu quero. Oxi! E eu tenho que saber até onde meus olhos eu posso ir. São Domingos Sábio eu andava com os olhos baixos, direto.
E perguntaram para ele: por que você anda com os olhos baixos? Porque eu quero ver Nossa Senhora no paraíso. Cada um sabe onde que faz. Você sabe onde você vai mortificar os seus olhos, a maneira com que se faz. Mas de uma coisa eu não excluo: todos os homens têm esse problema da área da impureza. Demais difícil. Tem que vigiar muito nessa área mesmo. Mortifica. Santa Teresa estava indo numa viagem a cavalo visitar um mosteiro. E ela estava descendo uma ribanceira e tinha um riozinho. E quando ela estava descendo assim em cima do burrinho do cavalo, deu uma parada e ele voou. Ela voou por cima e caiu na poça. Se sujou toda. Aí ela perguntou: Jesus, por que você permitiu isso acontecer comigo? Jesus disse: eu permito isso para os meus, eu faço isso com os meus melhores amigos. Ela disse para Jesus: por isso que você tem tão poucos. Putz, Santa Teresa foi concreta, né? O Senhor falou algo para ela, deu a resposta à altura, né? Que incrível. E olha o que ela disse: é um erro pensar que Deus admite na sua amizade as pessoas que procuram a comodidade. Na verdade, a gente pode traduzir isso daí também a preguiça, porque tem um filósofo chamado Joseph Pieper que diz que a preguiça é o amor às comodidades. E vocês que estão aqui, tantos que estão me vendo pela internet, tem um livro na internet para baixar gratuitamente chamado A Preguiça, e o nome do padre é Padre Faus. Gente do céu, que livro que é aquele, uai? Mas ele bate de cinta na nossa alma. Se vocês estão aí, anota aí, ó, A Preguiça, Padre Faus. E se você achar esse livro na internet, você cola no seu Facebook e compartilha. Eu uso o Face para as coisas de Deus. A boa mesa... Meu Deus do céu, Paulo. A boa mesa e a oração são incompatíveis. As almas que amam verdadeiramente a Deus não podem pedir que lhe seja dado o repouso. Gente do céu. E sabe como que eu entendo Santa Teresa? Depois da morte dela, ela fez uma aparição a uma filha espiritual sua, por permissão divina. E ela disse assim, ó: se eu voltasse na terra e o Senhor me concedesse um pedido, eu pediria que eu sofresse os piores tormentos até a consumação dos tempos. Porque quanto mais se sofre na terra, mais pertencente da glória se tem. Porque o céu não é igual para todos. E agora, uma coisa que os santos muito amaram foi o céu, sim ou não? Por que os santos que muito amaram o céu, muito amaram o sofrimento? Porque eles receberam essa ciência interior de que mais se gozará na vida eterna quem padecerá na vida terrena. E agora eu quero olhar para vocês e falar assim: meus irmãos, eu sou que nem você, um cagão que tem medo de sofrer. Misericórdia. Toda leitura que eu vou fazer, Rodrigo, é orientada para a cruz e para a dor. Dentro de mim, eu sou tão bundão, mas tão medroso, que eu me tremo às vezes. Eu falo: Senhor, o Senhor só me fala de paulada, de perseguição, de abandono, de traição. Às vezes eu levanto e falo: o que vem hoje? Aí eu fico com vergonha, sabe por quê? Porque eu levanto com medo de sofrer. E São Francisco falava: Senhor, você esqueceu de mim por quê? Porque hoje eu não sofri. E a frase de o Calvário é a montanha dos que amam é de quem? Dele. O que Beata Alexandrina falava? A dor, amo-te. A dor é a filha do amor. Aí todo mundo quer viver experiências sublimes do amor. A gente vê o amor estampado, a gente vê o amor grudado na boca do povo. E nunca foi tão mal traduzida e interpretada esta palavra amor. Porque confundem amor com gozo. E o Senhor fala que o amor é o sacrifício, meu Deus do céu. Aí o santo está querendo ensinar o que a gente aqui? Amar. Qual que é o último grau da nossa perfeição cristã? Não é o amor? Não é se configurar a Deus? Não é parecer com Jesus? E dá para participar de uma experiência dessa sem esse caminho de ascese? Não dá. Não dá. Toda a boa oração é a que é produzida e conservada pela mortificação. Santa Joana de Chantal. E aí, é um caminho. É um caminho que a gente tem que ir trilhando. Para a vida espiritual crescer, aí isso daí dá para você pesquisar, que é mais fácil. A leitura da Sagrada Escritura, isso daí fica mais fácil para você. E a leitura espiritual.
Eu não sei se vocês que conhecem São Paulo mais tempo do que eu, vocês perceberam que de uns tempos para cá, acho que faz 1 ano e meio, 2, ele começou a dar uma guinada muito grande na vida espiritual dele. Ele começou a ficar mais radical, mais concreto com as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque ele começou a ler as obras espirituais, Santo Afonso, sobretudo, e algumas que está chegando na vida dele. Porque um dia o Caio, lembra aquele Caio, aquele menino que pregou sobre o amor a Deus, fez aquela pregação bonita no grupo de Presidente Prudente? Uma vez anterior ele veio comigo. Ele estava com um pendrive cheio de obras raras do catolicismo. Ele plugou lá no computador do Paulo. O Paulo começou a ler. O Paulo falou que ele sofreu uma metamorfose enorme dentro da alma dele com as leituras espirituais. Sem dúvida alguma, Santo Inácio de Loyola é um dos maiores santos da igreja. Um dia eu quero fazer-lhes uma pregação sobre a vida desse santo, para mostrar que bonito e quanto agradou a Deus aquele santo homem. Só para vocês terem noção do Santo Inácio de Loyola, ele teve uma graça de ficar 3 dias de joelho, contemplando a Santíssima Trindade em êxtase, 3 dias de joelho, imóvel, recebendo revelações do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre as verdades de fé. Sabe como aquele homem se converteu? Ele estava numa batalha e ele foi ferido na perna. Ele ficou na casa de uma pessoa querida, católica, que só tinha livros espirituais. Ele era um homem totalmente afastado das coisas de Deus. Ele queria a glória, ser um bom militar, aquela pessoa tal. Que ele era no mundo, ele já era o cara. Ele era o top no mundo. Ele queria ser mais ainda. Aí o que aconteceu com ele? Não tinha nada para ler, começou a ler um livro de espiritualidade. Enfermo e com a perna em recuperação, porque o cara, ele era tão macho que para não ficar com a perna torta, ele fez uma cirurgia sem anestesia, os caras mexiam no osso, rasgava a carne, ele lá. O cara falou, eu nunca vi alguém. O cara que fez a cirurgia dele desmaiou de ver os ossos, ele lá durão. Ele foi preparado por Deus mesmo, até no mundo. E um cara desse, ele se converteu lendo um livro bom de espiritualidade. Aí ele fundou a Companhia de Jesus, que botou Satanás de cabeça para baixo. Que o que tem de santo nessa Companhia de Jesus não é brincadeira. E é a ala intelectual da igreja. São Francisco Xavier, Padre Afonso Rodrigues e um monte, Padre Luiz de la Palma, os maiores escritores espirituais é tudo jesuíta. Os que prestam, porque hoje em dia o que tem de traidor no meio dos jesuítas não é de brinquedo, mas os que prestam são especiaisíssimos. E como deu a conversão de Santo Inácio? Lendo um livro de espiritualidade boa. Os melhores livros de espiritualidade, os conhecidos, tem tanta coisa, mas o Prática de Amor a Jesus Cristo, o Imitação de Cristo, que é clássico da igreja, a Oração do Santo, mas tem um monte. Nós devemos buscar isso, porque nos eleva. Esses tempos que vocês têm vindo no grupo, que a gente tem apresentado essas leituras, gente, fala a verdade, quando você pega um livro de um santo para ler, não aquece o coração? Não eleva a alma? Não aumenta a piedade? São Domingos de Gusmão dormia abraçado com livros de teologia. São Felipe Neri, ele foi um santo super desprendido, ele deu todos os bens dele, a única coisa que ele não deu foi a Suma Teológica do Santo Tomás de Aquino. O que os santos gastaram tempo? Gente, Santo Afonso fez o voto de não perder 1 minuto a não ser pela glória de Deus. Ele escreveu 111 livros. Por que os santos, eles colocaram meta nisso? Porque eles sabem da importância e o quanto de bem que eles podem fazer. Quando Santo Agostinho estava naquele processo de conversão, ele leu um versículo da carta de São Paulo e se converteu. Romanos 13:13, nada de orgias, tal, pum, converteu. São Jerônimo, não abandones o exercício da leitura diária, espiritual. Santo Atanásio, sem ela ninguém pode manter-se unido a Deus. Primeira coisa que eu cheguei aqui com o Paulo, que ele falou, irmão, nossa, aquele livrinho lá, hein, velho, nossa senhora, tô uma batalha quaresma, mas o livrinho lá, velho, tem sido uma pregação diária, hein, e o livro, e a parte da quaresma, ela é... Sem a leitura espiritual, ninguém pode manter-se unido a Deus. As leituras piedosas são o azeite da lâmpada da oração, vai dizer São Francisco de Sales. Qual que é a função do azeite numa lâmpada? Deixar o fogo. E qual que é a tarefa da leitura espiritual na nossa vida espiritual? Deixar aceso o fogo da oração.
Uma das maiores místicas da Igreja Católica é Santa Teresa d'Ávila. Ela chegou na 7ª morada, Paulo. E durante 15 anos ela não conseguia rezar, a não ser por uma boa leitura espiritual. Se uma santa como Santa Teresa d'Ávila precisou de um bom livro para conseguir rezar, quanto mais nós. Quando São Luís Maria Grimond de Montfort escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, o demônio não escondeu aquele livro durante 100 anos. Por quê? Porque aquele livro iria fazer um bem às almas. Nossa Senhora Salete não disse que os maulivros iriam abundar à face da terra no século 17? Agora, só para vocês terem noção da seriedade dessas coisas. Todo mundo aqui deve conhecer Dom Bosco, São João Bosco, o santo educador. Só para você ter noção, Paulo, ele ficou sabendo que numa biblioteca da escola dele tinha um mau livro. Sabe o que ele fez? Ele cancelou todas as aulas dos colégios e falou: enquanto vocês não acharem esse mau livro aqui, eu não volto a dar aula. Porque se uma alma ler este mau livro e for influenciada pelos erros que tem aqui, eu irei de prestar conta a Deus por causa desses erros. Agora, em cima do que Dom Bosco diz, eu queria mandar ele dar uma chegadinha ali perto da Sé e dar uma passadinha nas livrarias católicas que tem ali, porque Dom Bosco vai ter um colapso e vai morrer infartado. Nas católicas, o que vem de livro maçônico, esotérico, gaysista, mentiroso, herético. Por quê? Porque o povo quer só dinheiro. Vai com o dinheiro pro quinto dos infernos, mas vai nadando lá dentro. Porque pede o povo através das más literaturas. Aí eu já fiz críticas assim em pregação. Primeiro deixa eu concluir, depois você me julga. O Augusto Cury foi um sucesso de fenômeno de vendas absurdo. Augusto Cury, um monte de gente leu. Quem já leu Augusto Cury aqui, levanta a mão. Deixa eu ver, levanta a mão, fica com a mão levantada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas leram Augusto Cury aqui. 7. Ele fala livro, Jesus, o mestre do amor, o mestre da sabedoria e tal. Quando uma pessoa, eu já percebi, a pessoa que lê o livro do Augusto Cury, ela admira Jesus. Nossa, bonito. Ela não quer fazer nada disso que eu preguei. Ela não tem desejo de mortificar, de fazer penitência, de meditar sobre as verdades eternas, não quer ir para o sacrário. Aí ele escreve no livro dele do Pai Nosso: eu ficava imaginando a solidão de Deus Pai antes de ter criado Jesus, ainda mais com erro teológico, porque o credo constantinopolitano, niceno-constantinopolitano diz que Jesus, ele não foi criado, ele foi gerado. E Jesus disse na Sagrada Escritura: antes que Abraão fosse, eu sou. Ou seja, Deus não tem solidão antes de ter criado Jesus. Ele já existe desde toda a eternidade. Vem com heresia e a gente passa a admirar um Jesus bonito, mais distante. Você vê que no livro dos Santos é totalmente diferente. Ela te leva para querer não achar Jesus bonito, mas para querer ser que nem ele. É aí que é a grande diferença. Mas só simplesmente por aquilo que ele é escrito? Não. Pela alma daquele que escreveu. Deus usa o sangue e o testemunho. E a eloquência da vida que escreveu, o testemunho, o amor, ela banha as almas enquanto está lendo. Isso daí chama-se na Igreja Católica méritos. Entenderam? E aí depois a meditação, que eu já ensinei um pouco mais sobre isso. E o exame de consciência diário, depois eu dou mais uma catequese sobre isso, porque o horário já está mais adiantado. Esse é um caminho de vida espiritual.